Olá pessoal, voltei! Pois é, e na aula de hoje nós vamos falar sobre pronomes demonstrativos e pronomes relativos. Vamos então iniciar com os pronomes demonstrativos. Quais são os pronomes demonstrativos? Este, esta, isto, esse, essa e isso, e aquele, aquela e aquilo. Nós vamos usar os pronomes demonstrativos em 3 ocasiões, pessoal. Em referência a lugar, a tempo e a referenciação textual mesmo, tá? Então vamos iniciar com o lugar. Quando é que eu uso o este quando eu vou me referir ao lugar? Se eu estou no lugar, certo? Eu, primeira pessoa. Se o falante, né, a pessoa que está falando, que está usando o texto, ela está se referindo ao lugar em que ela está, então ela vai utilizar este lugar. Por exemplo, eu estou no meu quarto. Então, quando eu vou dizer assim, quando eu vou usar o pronome demonstrativo, eu digo, este quarto está um barulho, eu não consigo estudar. Por que eu digo este quarto? Porque eu que estou falando, o locutor, eu estou dentro do quarto. Então, dentro dessa noção de espaço, eu, a primeira pessoa, estou inserido. Mas vamos supor que eu estou conversando com vocês por videochamada. E aí eu percebo que a videochamada de vocês está tão barulhenta quanto nossa aula, tá vendo? Pois é, aí eu digo assim, rapaz, mas essa sua rua aí é muito barulhenta. Por que desta vez eu utilizei o essa e não o esta? Porque o essa é uma referência de com quem eu estou falando nessa nossa webconferência. Se eu fosse me referir ao meu quarto, eu utilizaria este. Mas como eu estou me referindo ao quarto da pessoa com quem eu estou falando, eu utilizo o esse. Ih, esse seu quarto é muito barulhento, eu não consigo ouvir você direito. E a terceira ocasião é quando a gente vai se referir a um lugar em que eu, falante, não estou e nem a pessoa com quem eu estou falando está. Mas é um lugar que é distante de mim e é distante de você que me escuta. Então nós vamos usar aquele. Sabe aquela nossa sala? Maravilhosa, saudade de estudar na escola. Por que a gente vai utilizar aquela? Porque eu estou distante dela, você está distante dela, então a nossa referência de lugar é distante de mim que falo, né? Nesse caso de eu que falo, a gente já estudou na última aula, muito bem, vocês perceberam. É distante de vocês que estão me escutando, que é a pessoa com quem eu falo. Então, nesse caso, eu vou utilizar o aquela sala, certo? Então, em lugar, vamos recapitular aqui para ser breve. Parou de gravar? Não. Primeiro lugar. Então, recapitulando, pessoal. Vamos lá. O este, o esta ou isto. Eu vou usar para coisas que estejam próximos a mim ou comigo, certo? A pessoa que está falando. Então, este casaco, este óculos, este ambiente, esta cidade que eu estou gravando o vídeo, este estado, este país, este mundo, esta galáxia, porque eu estou inserido nessa situação de lugar, certo? E a coisa, o objeto que eu estou me referindo, que eu estou demonstrando, está comigo ou está próximo a mim. Isso eu utilizo o este, o esta ou isto. O esse, o essa ou isso eu já vou utilizar se essa referência de lugar está próximo da pessoa com quem eu estou falando. Então eu vou dizer esse seu caderno, esse seu celular, esse seu fone, esse seu quarto, certo? Porque são ambientes que estão com vocês. Por exemplo, eu estou numa cidade no interior. Se você está me assistindo de uma outra cidade, eu vou me referir a essa sua cidade como essa, porque você está aí. Então, quem é de Fortaleza? Essa cidade está parada, está um caos. Ok? E o último, pessoal, o aquele, o aquela e o aquilo são utilizados para uma demonstração de uma coisa, de um objeto ou de um lugar onde nem o falante, a pessoa que fala, nem a pessoa que está escutando estão. Ou seja, é um lugar ou uma coisa que está distante dos dois que estão nesse processo comunicativo, certo? Então eu vou utilizar sempre aquele, aquela ou aquilo. Por exemplo, aquela moto continua me atrapalhando. Meu Deus, por quê? Porque está distante de mim e está distante de você. Então a minha referência para demonstrar vai ter que ser
utilizando o aquele, o aquela ou aquilo, ok? Vamos agora para outra referência, que é a referência tempo dos pronomes demonstrativos. E aí vocês vão pegar essa mesma ideia, tá? Por exemplo, o dia de hoje, eu digo este. Então, este dia. Este dia amanheceu maravilhoso. Este dia amanheceu chuvoso, frio. Ou seja, toda vez que você for se referir ao dia em que você está, ao presente, ao dia de hoje, vai ser sempre este. E aí, a gente vai pegar todas as divisões de tempo que nós temos e nós vamos usar essa mesma situação. Por exemplo, esta hora. Por quê? Porque eu estou dentro desta hora que está correndo neste minuto. E este minuto. Entenderam? Então, se eu for me referir a neste minuto, faça isso neste minuto. Tem que ser neste. No próximo já vai ser nesse, não pode ser mais neste. Olha que loucura. Mas é mais ou menos isso. Então, na referência de hora, é esta hora, este dia, esta semana, este mês, este ano, este século. Por quê? Porque dentro da referência de tempo, nós estamos inseridos nesse presente. Entenderam? E quando se utiliza o esse, o essa ou isso, é quando se trata de um passado próximo ou de um futuro próximo. E aí eu vou utilizar. Essa semana passada, nós iniciamos nossa atividade avaliativa sobre pronomes. Por que foi nessa semana passada? Porque não foi nesta semana que nós estamos. Foi numa outra semana. Então eu não estou mais nessa divisão de tempo que eu estou me referindo. Portanto, eu não posso mais utilizar o esta. Eu tenho que utilizar o essa. E aí, nesse caso, eu utilizo com a preposição em, que fica nessa. Nessa semana passada, nós iniciamos nossa atividade avaliativa. E nessa próxima semana, nós teremos a nossa segunda atividade avaliativa. Ou seja, é um futuro próximo. Eu estou no futuro? Não, estou no presente. Então, eu só posso utilizar nesta para de domingo até sábado desta semana. Qualquer dia posterior a isso, nós vamos ter que utilizar o essa. E se for passado, o essa também. E o aquele, aquela, aquilo, nós vamos utilizar para situações de tempo distantes. Por exemplo, naquele tempo, vocês já ouviram muito essa expressão, naquele tempo. Por quê? Porque nós temos uma situação de tempo remota, muito passado, muito distante do locutor e de quem está lendo ou de quem está ouvindo aquela situação. Então, aquele século era diferente, naquela década era diferente. Então, também vai depender da situação de tempo, porque o tempo é dividido, né, em grandes quantidades, certo? Em tempos menores, como segundo, até tempos maiores, como milênios, ok? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Se eu estou inserido naquela situação de tempo e ela está sendo atual para mim, porque eu estou inserido nessa situação, por exemplo, nesta década, aí eu tenho que utilizar o esta. Se é presente ou passado próximos, o esse ou o essa. E se é distante, aquele ou aquela. Espero que tenham entendido. Vamos agora para a referenciação textual. Essa é a mais complicada de fazer, mas é muito importante porque ela cai em provas como o SPAES e provas como o Enem, ok? Que ela já vai se ligar à nossa próxima aula, que são os pronomes relativos, que são utilizados justamente para fazer esse tipo de referência. O que é referência, primeiro? Referência é quando o pronome ele substitui um substantivo, equivalendo ele de sentido naquela frase. Vamos ver como é que eu utilizo o este, o esse e o aquele. Vamos lá. João e Maria são bons estudantes. Lembrem, ó, João e Maria são bons estudantes. Quando eu digo João e Maria, prestem atenção. João foi dito primeiro e Maria por último. Quando eu vou fazer referência, eu tenho que ter essa noção de proximidade, de novo. Se eu disse João e Maria, eu vou utilizar Maria, está mais próxima da referência, concordam comigo? Então ela vai se chamar esta. E João vai ser aquele. Olha como a referência de espaço a gente vai utilizar para referenciação textual. Então como é que vai ficar? João e Maria são bons estudantes. Esta gosta de português. E aquele de matemática. Por quê? Porque o esta está fazendo referência ao último termo citado, porque teoricamente está mais próximo. E o aquele faz referência ao último termo citado, porque teoricamente está mais próximo.
Ah, eles têm que ficar nessa ordem? Não, pode ser assim. João e Maria são bons estudantes. Aquele gosta de matemática e esta gosta de português. Mas Luiz, agora o João ficou próximo. Por que ele ainda é o aquele? Porque ele foi citado primeiro. Então, por conta disso, ele precisa ficar com aquele que dá uma noção, uma sensação de distanciamento, ok? Outra coisa importante com relação ao se for 3, aí eu uso esse, lógico, esse é o do meio, vamos ser inteligentes. Toda vez que eu tiver uma situação de um substantivo que encerrar a oração e eu vou referenciar o pronome demonstrativo, vai ser sempre este, certo? Mas o substantivo tem que estar bem antes. Então vamos lá. Eu gosto de passear com o Gustavo, vírgula. Este é muito engraçado. Entenderam? Porque é uma referenciação logo posterior, então o este, pela aquela noção de proximidade, de localidade, vai ser utilizado. Ó. Valeu, pessoal! Terminamos a nossa aula. A aula hoje um pouco diferente, com mais participação minha, certo? Eu espero que tenha gostado. Valeu, um abraço, até a próxima!